primeiramente apresentar o meu marido, o senhor Negrão. Senhor Negrão e senhora Negrão. Muito prazer, me chamo Luciane Negrão, sou cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial, mestre em periodontia e, claro, como pioneira na ROF, não podemos esquecer também da minha especialidade, cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Eu venho aqui falar para vocês sobre proporção facial para indicação do lip lift facial. Então vamos aproveitar o meu maridão, senhor Negrão, para a gente poder falar da análise facial. Antes de mais nada, a gente precisa lembrar que a nossa face por inteiro ela é dividida em 3 terços. O terço primeiro, que é o terço superior, que ele vai da implantação do couro cabeludo até a nossa glabela, que vem até aqui acima dos ossos próprios nasais. Depois a gente desce, que vai da minha região glabelar até o osso nasal, de base na narina. Depois, propriamente dito, eu vou da espinha nasal até o meu pogônio tegumentar, que é o nosso queixinho. Isso aí a gente divide o nosso paciente em 3 terços. Essa divisão ela é muito importante quando a gente fala de lip lift, porque desses 3 terços eu preciso pegar o meu terço inferior de face do meu paciente, que é o que a gente comentou, que vai da espinha nasal até o meu pogônio tegumentar, que é o meu queixinho, a produção do meu queixinho. E aí eu vou redividir ele de terço superior e de terço inferior. Isso quer dizer que a minha distância do meu nariz, do meu paciente, até o meu lábio superior, finalzinho dele, eu vou ter 1/3 da proporção do terço inferior e do meu lábio superior do estômago até o final do meu queixinho, eu tenho que ter 2/3. Será que o Negrão é proporcional? Vamos conferir? Então, de terço inferior, o Negrão tem 3,3. Ixi, será que ele vai ter 1,16? Vamos lá pra gente poder conferir. E aí a gente vai medir o Negrão. Ih, o Negrão não é simétrico. O Negrão tem 1,7. Na verdade, ele erra um pouquinho de proporção de 1 milímetro. Mas o que é 1 milímetro na nossa face, né? Passa despercebido. Que olhando pra ele, a gente não percebe que ele não é tão proporcional. Ele tem uma vantagem, então, dele estar quase proporcionalmente. Já, Negrão, eu já te aviso que eu não sou tão proporcional assim. Se a gente for medir em mim, e aí a gente vai da distância do estômago inferior até o meu pogônio tegumentar, de medição, vamos lá quanto dá, que é real, né? Então, ó, eu tenho 4,5 e já adiantando pra vocês, eu vou ter em torno de 20 ali do lábio superior. Eu tenho 21. Eu teria que ter 42 do inferior. Mas aí quando eu vou sorrir para vocês de forma harmônica, os meus elementos dentários, ó, eles aparecem inteiros. E quando eu estou em repouso, também aparecem meus elementos superiores. Mas se a gente for reparar, o meu lábio superior eu tenho uma reversão, ou seja, eu mostro pouco vermelhão do lábio para vocês poderem ver. Então eu tenho a impressão que o meu pilar do filtro ele é mais alongado, mas não é só uma impressão não, gente. Eu tenho o lábio superior curto e o meu pilar do meu filtro ele tem mais de 1,5. Então vamos lá, eu vou botar aqui no meu paquímetro 1,5 e aí a gente tem, ó, 1,5 tá cortando, ó. Ele é maior. E o lábio feminino tem o 2. E o lábio feminino, ele fica mais sexy, mais natural, mais proporcional com o pilar em torno de 1,5. Isso quer dizer que eu sou paciente indicativa para lip lift. Com 40 anos e por que não fazer uma reversão do meu lábio? Automaticamente o meu vermelhão do lábio ele vai estar aparecendo para vocês. A Lu enche de preenchedor de ácido hialurônico, faz volume labial. E aí eu vou ficar parecendo a Dona Margarida. Lembra da Margarida lá do Donald? Eu vou ficar com bico de pato. Então, primeiro eu preciso realizar o lip lift e depois sim realizar o preenchimento, caso seja necessário. Mas tem uma tabelinha que a gente vai colocar aqui pra vocês, pra indicação se eu vou precisar ou não de preenchedor. Você acha que só essas 3 proporções de face e o terço inferior do terço superior é importante? Não.
a gente precisa também levar em consideração o volume labial desse paciente. É isso mesmo. Por exemplo, lá vai eu falar da senhora Negrão novamente. A senhora Negrão, ela tem um volume labial praticamente 1:1 de proporção. E a maioria dos pacientes brasileiros, ele tem a proporção de 1 do superior para 1,618 do inferior. Isso é moleza da gente poder realizar. Só a gente pegar a nossa calculadora e fazer uma medida. Por exemplo, eu, no meu caso, porque eu já medi o meu lábio, mas eu vou medir para vocês de novo, eu tenho da tríade do arco do cupido, pilar do filtro e contorno nessa tríadezinha até a linha úmida, não mudou nada. 6, que vergonha. 6 vezes 1,618, eu preciso ter 9,6 do inferior. Por quê? O lábio inferior é 1,618 maior do que o superior. Então, eu vou ter que ter 9 pra gente poder volumizar. 9,5, né? Então, vamos lá medindo. Ó. O meu lábio inferior, ele precisa de uma volumização mesmo estando aqui. Ah, Lu, mas o seu lábio é fino. Eu gosto de lábios carnudos, mais expressivos. Mesmo os lábios carnudos, eu preciso dar uma proporção. Claro, não são para todos os pacientes. Paciente da raça negra, eu preciso que esse paciente tenha um volume 1:1. É específico da raça dele. Então, eu preciso volumizar ele da proporção que dê 1:1. Então, se eu fosse um paciente negro, eu precisava ter 9 do inferior, 9 do superior. Como eu sou uma paciente parda, eu preciso ter 6 e 10. E mesmo assim, eu não tenho 10 do inferior. Mesmo para minha proporção de lábios, eu não estou adequada. Nossa, Lu, mas você é harmonizador, isso não te incomoda? Não vou te enganar, não. Nos últimos vídeos que eu fiz, o que mais me incomodou foi a proporção do meu lábio. Porque além de eu estar fora de proporção, eu ainda tenho um outro probleminha. Se a gente me avaliar de perfil e lembrar anatomicamente dos nossos autores de ortodontia, tipo o Ferreira, o Lago de 2019, o Ferreira de 2007, eu não tenho um perfil. Quando você me olha de lado, o meu lábio não toca o meu lábio superior. Então eu preciso devolver essa harmonia, trazer essa proporção facial para o meu paciente, que todas elas são feitas de formas individualizáveis. Ninguém é igual a ninguém. Eu não sou igual a Elaine, eu não sou igual ao Pedro, eu não sou igual a Milena, eu não sou igual a Carla, eu não sou igual a Jasmine e eu também não sou igual ao Senhor Negrão. O Senhor Negrão, quando a gente olha ele de perfil, olha que maravilha. Ele quase se toca, mas ele também falta uma projeção de lábio inferior e uma projeção de lábio superior. Porque quando a gente fala da linha H, eu preciso tocar o meu lábio inferior. E Lu, mas eu não tenho tecido mole do lábio. Eu tenho, ele não toca na minha régua. O correto é que seria esse lábio inferior tocar na minha régua e o meu lábio superior ficar em torno de 2 milímetros aqui. Se a gente for pensar, quer sair na frente na harmonização orofacial? Engole, come, estuda tudo que for da ortodontia, todas as nossas análises de proporção facial. Porque todos esses trajetos, todos esses traçados são fundamentais para os nossos planejamentos. E aí, você gostou do nosso conteúdo? Então curte, comenta, compartilha, distribui para todos os nossos colegas de profissão. Aguardem os próximos episódios. Tchau!